Fala torcedor tricolor, se você não quer perder nenhuma notícia do São Paulo em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às últimas notícias do São Paulo e aqui você fica sempre atualizado de tudo. Agora bora pra notícia. Os jornalistas do canal Jovem Pan Esportes analisaram o empate entre São Paulo e Bragantino. Vamos ver. Como é que fica então agora neste momento a classificação do grupo do São Paulo? Grupo D do Campeonato Paulista, que tem ali o São Paulo empatando com o Bragantino. Então vamos conferir aqui neste momento a classificação do grupo São Paulino. Vamos lá, grupo D, São Paulo 14 pontos, Novo Horizontino 12, São Bernardo também 12 e o Botafogo, que perdeu para o Mirassol, 8 pontos. Então amanhã ainda jogam, amanhã joga o Novo Horizontino e na segunda o São Bernardo. São Bernardo com o Santo André e o Novo Horizontino com o Santos. O Novo Horizontino vencendo, ele pode passar o São Paulo, né? Ele tem 12, 13, 14 e 15, chegaria a 15 pontos, pode assumir a liderança do campeonato. Já o São Bernardo tem 12, também pode passar o São Paulo. Então o São Paulo, dependendo de uma combinação de resultados, pode terminar a rodada fora do G2, que é a zona que leva para o mata-mata, caso Novo Horizontino e São Bernardo vençam os seus jogos. Então tem esse detalhe também que nós vamos discutir aqui no pós-jogo da Jovem Pan. Bragantino 15 pontos, grupo C, na sequência Mirassol 14, Inter de Limeira 13, Corinthians 9, grupo equilibrado também, Mirassol que venceu hoje o Botafogo. Então grupo C, Bragantino 15, Mirassol 14, Inter 13, Corinthians 9. E você que nos acompanha no YouTube, você já está vendo os melhores momentos da partida, os gols, os melhores lances, os lances polêmicos. Teve polêmica, nós vamos também destacar com o Bruno, com José Manuel de Barros e com Giovanni Chacon. Começando pela partida. Vamos falar então muito de São Paulo 2, Bragantino 2 aqui na Jovem Pan. Começando, Bruno, com o jogo, com a bola rolando. O resultado de 2-2 é justo ou algum dos times fez por merecer uma vitória? Claro, vale destacar, o São Paulo conseguiu uma virada importante, improvável. Vale destacar, imagino eu, o esforço do São Paulo, a insistência, né, por tentar essa virada, mas não foi suficiente, depois leva o empate. Mas o jogo merecia um vencedor ou o 2-2 ficou mais justo? Bruno Prado. Acho que ficou justo, foi um jogo que terminou muito aberto, né, com os gols nos acréscimos, Bragantino poupando bastante gente. O São Paulo, ele não jogou bem, né? Esse é um detalhe, né, que nos últimos jogos o time não tem feito boas partidas, mas conseguiu pelo menos ir buscar, virou o jogo, depois cedeu o empate, conseguiu buscar mais no abafa ali, mais na pressão, no ambiente do estádio cheio. São Paulo conseguiu, pelo menos teve essa força de buscar o resultado, mas não jogou bem e tá com muita dificuldade de jogar quando precisa ter a bola para construir. É um time que quando consegue sair de trás ele acelera bastante, então é um time que tá bem acelerado, tem desfalques, isso tem um peso, né? Problema na lateral direita, não tem nenhum dos laterais disponíveis, então o Bobadilla pelo segundo jogo seguido tá jogando por ali, e hoje ele teve muita dificuldade, principalmente na marcação, tanto no duelo com Mosquera, tanto também no duelo com Vitinho, né? Ele teve muita dificuldade por ali, e o São Paulo também, o Nicão, que foi titular, não foi bem, Ferreirinha oscila demais, então foi um São Paulo que conseguiu mais no abafo o resultado, mas na maior parte do jogo, se a gente olhar o jogo friamente, na maior parte o Bragantino foi melhor. Eu digo que o empate foi justo porque o Bragantino, de um jeito ou de outro, cedeu 2 gols já nos acréscimos, né? Mas o Bragantino conseguiu impor mais o seu jogo do que o São Paulo. O Bragantino conseguiu colocar mais a sua proposta do que o São Paulo, de sair de trás tocando, de ter um bom contra-ataque, explorar os lados do campo. Então o São Paulo foi buscar o resultado mais na vontade, na pressão, do que numa melhora. Acho que em nenhum momento o São Paulo melhorou assim
bem claramente no jogo. Ele conseguiu buscar, o que é importante, mas não melhorou. Positivo, acho que o Eric é um destaque. O Eric entrou bem no jogo, fez um gol, deu assistência. Contra o Santos fez um gol no final, mas bateu no braço dele, foi anulado. Poderia ter sido também ali um gol de empate. E para os próximos jogos, acho que o Carpini tem que pensar bastante em povoar mais o meio, né? O São Paulo tem utilizado 2 volantes. O Luciano, que já fez essa função muitas vezes, mas o Luciano está mal. Acho que não é nem a posição. Ele está mal. A posição é a mesma que ele joga há 1000 anos, ali atrás do centroavante. E 2 atacantes pelo lado. Ano passado, na Copa do Brasil, um dos jogadores de lado era o Nestor, que é um meio-campista. Então o Nestor muitas vezes vinha por dentro. Ele era um terceiro homem de meio, só que jogando no lado esquerdo. E muitas vezes ele vinha pro meio e dava o corredor pro lateral, que era o Caio Paulista. Agora não, até porque o Nestor tá machucado, o Carpini tá usando atacantes mesmo pelo lado. Então o São Paulo tá tendo essa dificuldade. Eu pensaria nos próximos jogos em colocar um meio-campista no lugar do Luciano. Que aí pode ser o Luiz Gustavo, pode ser o próprio Bobadilha jogando alguém na lateral. Não sei se no próximo jogo um dos 3 pelo menos vai estar disponível. Se não tiver, eu faria outra experiência. Talvez o Diego Costa de lateral, que já jogou por ali, porque o Bobadilha está com muita dificuldade. Mas isso é uma mudança que eu pensaria no São Paulo. Colocar mais um meio-campista, saindo o Luciano, que começa o ano mal, e colocando ali ou o Luiz Gustavo ou o Bobadilha. E o Eric, nesse momento, é a melhor opção para jogar do lado direito. O Rato machucado, o lado direito nesse momento, o Eric, por merecimento, deveria ter uma sequência. José Manuel de Barros, o São Paulo segue sem vencer, mas agora com empate, perdeu para Ponte e Santos e agora empata com o Bragantino. Com todo esse adendo que eu citei, pode terminar a rodada, dependendo de uma combinação de resultados, fora ali do G2, que dá o acesso ao mata-mata. Como é que foi esse jogo para o São Paulo? Merecia ter vencido ou o empate ficou de bom tamanho? E até sobre essas observações que o Bruno fez em relação ao meio-campo, a reforçar a marcação, o Bobadilha na direita, o Carpini aos poucos vai encontrando alguns problemas no meio do caminho, Zé. Então, Guilherme, bom, para começo de conversa, São Paulo e Bragantino nunca vai ser fácil para o São Paulo, nem aqui, nem em Bragança Paulista. Mas hoje era contra o time reserva do Bragantino, se esperava uma imposição maior por parte do São Paulo. Ok, vinha de 2 derrotas consecutivas, você não perde 2 jogos seguidos à toa, né? Alguma coisa não está funcionando, né? E muita coisa não funcionou no jogo de hoje aqui no Morumbi. Eu poderia dizer que o Bragantino não tem que reclamar do resultado. Poupou os titulares para jogar terça-feira, não perdeu, volta com um resultado de empate, com pelo menos 1 ponto e jogando aqui no Morumbi. Mas se olha para a tabela, ele pode ser superado pela Inter de Limeira, que tem 2 jogos a menos na sequência do Campeonato Paulista, e de repente, na próxima fase, pode correr o risco de jogar como visitante, de jogar fora de casa. Então, mas de qualquer forma, ele conseguiu não perder o jogo sem o seu time titular, colocando alguns apenas no segundo tempo. Para o São Paulo, talvez evitar sair sendo vaiado depois dos 45, né? E a pressão que viria na sequência, principalmente para cima de um jovem treinador, Thiago Carpini, com peso de 3 derrotas consecutivas. Até pelos aplausos depois do segundo tempo, no final do jogo aqui, acho que demonstra um pouco que o torcedor vai seguir tendo paciência. O time ganhou um título lá em cima do Palmeiras no começo dessa temporada. Enfim, o Campeonato Paulista está começando ainda, então vai ter um pouco de tempo. Mas muitos erros do São Paulo. Achei equivocada a presença do Nicão na direita, talvez ele devesse ter começado o jogo com o Eric, alguém no meio campo, né? O Luciano já comprovou no primeiro tempo que não estava funcionando ali, talvez devesse sair antes também, na volta já para o segundo tempo, um homem a mais no meio, como disse o Bruno agora há pouco. Bobadilha, se funcionou como emergencial ali, a improvisação dele de lateral no primeiro jogo, eu acho que já ficou provado desde o segundo tempo contra o Santos que ele devia buscar alguma outra solução. De repente ele ali no meio campo fosse melhor para o São Paulo no jogo de hoje, com outro jogador improvisado ali naquele setor. Eu acho que não estou ali no
dia a dia, no treinamento, conhecendo todos os jogadores. Um jogador mesmo sub-20 do São Paulo não poderia entrar um pouco no jogo de hoje, ser testado no jogo de hoje? Não sei, né? Ou então alguém de zaga mesmo, né? De qualquer forma, pelo que foi demonstrado ali nos 90 minutos dentro de campo, o São Paulo errou demais. A falta de movimentação foi gritante, né? E acima de tudo, o Bragantino se impôs no Morumbi. Com time reserva, foi melhor do que o São Paulo. Jogou mais. O São Paulo ia conquistando uma vitória que estava caindo do céu. Quase que imerecida, né? Não imerecida porque ele criou as chances de gols ali para marcar já um gol aos 43 do segundo tempo, outro aos 48, cara, acabou o jogo, né? E ele conseguiu tomar um empate aos 51, né, minutos do segundo tempo ainda, ou seja, tem muita coisa errada no São Paulo. É começo de ano? Mas ele devia estar melhorando. O Carpini precisa trabalhar isso já pro próximo jogo. Não pode ficar deixando passar, não, porque daqui a pouco ele é um treinador novo que precisa matar um leão por dia, todo jogo, né? Escapou da derrota hoje, mas ele precisa ganhar a próxima, senão a batata começa a esquentar. Nicão foi escolhido para substituir o Wellington Rato e foi vaiado, né? Foi vaiado o Nicão, não teve uma boa atuação, saiu e deu lugar ao Eric. Nicão vaiado, algumas vaias no intervalo, mas de torcedores comuns, não foi da organizada, e depois do jogo, os aplausos. Mas, começando mais nessa questão do Nicão, não foi bem, foi vaiado, não sei se era pra tanto, mas imagino eu que até pro próximo jogo o Carpini pode tentar uma outra alternativa pro Rato. É por aí mesmo, Bruno? E seria o Eric mesmo, que entrou bem no jogo, né? Eu imagino que o Eric vai ser mantido no próximo jogo. O Nicão é um cara que já passou pelo clube, né? Ele chega em 2022, não vai bem, foi um investimento alto do São Paulo, em 23 ele é emprestado pro Cruzeiro e agora volta, né? Então, já tem, né? Não era um cara que tinha agradado na primeira vez, né, em 2022, e acabou retornando e não se acertou, né? Ele teve a oportunidade de ser titular na Supercopa contra o Palmeiras, foi uma surpresa ele jogando pela esquerda na vaga do Lucas, também não fez uma boa partida ali. Hoje, um pouco antes de ser substituído, ele teve uma grande oportunidade, que o Lucão fez uma ótima defesa, mas é um cara que eu acho que não vai sair muito disso, não. Vai ter um ou outro jogo que ele entre um pouco melhor. Eu lembro até em 2022 teve um gol que ele fez na Sul-Americana contra o Ceará, mas é um outro momento. Não acredito que ele vai ter uma grande sequência, né? Que é um jogador que tem contrato, tem um salário alto, então ele acabou reintegrado. Mas eu não duvido que se aparecer alguma coisa boa aqui para ele ou para o clube, que ele acabe saindo depois do Campeonato Paulista. Não acho que ele vá embalar ali numa sequência como titular do São Paulo, não. José Manuel de Barros, Nicão vaiado, algumas vaias no intervalo, depois os aplausos. O torcedor é impaciente e quando começa essa fase ruim, não costumam lembrar da fase boa, e o Nicão já começa a sofrer com isso, Zé. Fase boa no Atlético Paranaense, né? Nem antes nem depois, esquece. O Thiago Carpini resolveu dar mais uma oportunidade, né, pro Nicão, mas eu acho que já deu, minha opinião, assim, eu acho que não adianta insistir. Ele pode ser feliz no outro clube, no outro lugar, né? Não é jogador pro São Paulo. Você vê que o Wellington Rato faz falta pro São Paulo, tremendamente. Então, ele não está sequer ao nível do Wellington Rato. Então, não precisa. Se não for um jogador melhor do que o Wellington Rato, então não precisa para jogar nessa função aqui pela direita. Minha opinião. Eu acho que o São Paulo já pode liberar, se tiver alguém interessado para amanhã, já pode liberar. Tem o Eric aí. O Eric, quando entra, eu acho que rende muito mais. Então, na ausência do Wellington Rato, não vejo por que você escalar o Nicão. Escala o Eric ou qualquer outro jogador. Naquela função ali, eu ponho o Ferreirinha na direita, boto o Galopo, sei lá, alguém da base, enfim, Juan, qualquer um. Eu acho que eu não vejo futuro no São Paulo pro Nicão, não. Nem é bom pra ele, nem é bom pro São Paulo.
né? O torcedor já, qualquer erro dele, ele fazia lances acertados aqui, ok, ninguém falava nada. Daqui a pouco, primeiro erro, a torcida já perde a paciência com ele, porque ele nunca conseguiu jogar com a camisa do São Paulo o que jogou no Atlético Paranaense. Não foi à toa que o Atlético liberou do jeito que liberou, né? Então, com todo respeito à história dele no Atlético Paranaense, eu acho que pro São Paulo não acrescenta. É melhor o São Paulo buscar outra solução ali, né? E eu já citei aqui, no elenco ele tem pelo menos o Eric ali, que quando entra rende mais do que ele. Tem jogador que fica marcado. Agora, Bruno Prado, uma outra pergunta que surge aqui pelas redes sociais, a ausência do Galopo. O Galopo não entrou na partida. Até vou conferir aqui se ele estava no banco, né? Estava no banco de reservas do Galopo. E aí muita gente questionando se o Galopo não deveria ter mais oportunidades neste time do São Paulo, e até mesmo hoje, né, na circunstância da partida. Como é que você vê essa situação do Galopo, que ficou no banco de reservas apenas? Ele teve oportunidades esse ano passado ele teve uma lesão grave de joelho, né, perdeu todo o Brasileiro. Esse ano ele até que jogou bastante, hoje não. Foi titular contra o Santos, quarta-feira, não jogou bem, então por isso perdeu espaço. Até poderia ter entrado, né? Não seria nenhum absurdo, não sei, é um cara que poderia ter entrado durante o jogo, mas não é absurdo ele não entrar, né? Acho que há sempre um exagero de pedir o cara que não participou, né? O cara que estava fora. É aquela história, o cara que tá no banco sempre é melhor do que quem tá jogando, né? Sim, e na quarta ele jogou, ele foi titular e não foi bem. E vai continuar jogando, nem é um elenco com tanta gente assim, então é um cara que pode jogar pelo lado esquerdo, principalmente, pode jogar atrás do centroavante, pode jogar como centroavante. Então é um cara que vai ter as suas oportunidades. Hoje não entrou, mas não seria surpreendente nem se ele acabasse sendo titular no próximo jogo, dependendo das circunstâncias, dos desfalques, enfim. Então, nada demais, não tem nenhum absurdo ele não ter participado. É um cara que vai ter as oportunidades dele ao longo da temporada. Assim, o lance realmente, os dois ali polêmicos, né, eles acontecem no mesmo instante, né? O Arboleda faz uma falta, a arbitragem no campo ali disse que não foi, o jogo segue e depois tem o Elinho chegando mais forte e aí sim o árbitro entende, primeiramente ele entende que foi para amarelo, né? Ele dá só amarelo. E aí depois, no meio da confusão, ele sobe um vermelho que aqui no estúdio nós questionamos. No primeiro tempo, os dois meios deles dirigiram muito bem a partida. A gente não conseguia encaixar as peças para tentar roubar a bola o mais rápido possível. Mas no segundo tempo a gente se falou, o professor arrumou as coisas que estavam mal. Eu acho que no segundo tempo a gente saiu com vontade de virar o resultado. A gente virou, mas nos vamos com a frustração de não poder, uma vez que tem a vitória já nas mãos, a gente se vai com um empate. Então, passou por todos os níveis, eu acho que a gente tem que melhorar e muito, mas o único time que foi campeão na temporada de São Paulo, e eu acho que esse crédito dá para melhorar para toda a temporada, porque eu acho que esse time tem... esse grupo tem para brigar por todas as frentes. Se me permite só mais uma, a gente viu a torcida do São Paulo impaciente em muitos momentos da partida. Você acha que a torcida tem que ter mais paciência? É um treinador novo, tem muitos jogadores do departamento médico? Não, é normal. Quando o time joga mal, ou a torcida não gosta do time, como está jogando, tem que... vai estar impaciente. Eu sou torcedor também, todo mundo acha que é torcedor de algum time. E é válido as coisas que ele fala. Nós dentro do campo temos que fazer o melhor. Como eu falei, o único time do Brasil campeão até hoje é o São Paulo. E dá para esse crédito, dá para melhorar para a seguinte partida com o Guarani. Queremos mais, acho que nosso grupo é bem forte para brigar por todos os campeonatos. Só que tem que ter um pouquinho de calma. Esta semana tem muita gente para recuperar do refis. Os três laterais direitos do clube estão machucados. Então, esta semana vai dar para engrenar todas as peças de novo, para tentar fazer o fim de semana que vem ainda melhor que hoje e trabalhar. O único jeito que eu conheço de virar as coisas é trabalhando, e eu acho que vai dar tudo certo porque eu gosto muito do time e do grupo.
do Léo. Agora, Bruno Prado, sobre os lances polêmicos, como eu dizia, né? O árbitro, ele dá o cartão amarelo pro Elinho e segundos depois, sem consultar o VAR, sobe o vermelho, que é muito estranho. Eu nunca tinha visto acontecer isso. Geralmente o árbitro vai no VAR e aí depois ele dá o vermelho. Agora, ele dá o amarelo e segundos depois, sem ver o VAR, ele dá o vermelho. Eu nunca tinha visto. Vi pela primeira vez hoje. Aí depois ele é chamado no VAR, aí sim ele vê os dois lances, né? O do Arboleda e o lance do Elinho, acaba expulsando os dois. Foi ali que a arbitragem começou a se complicar. Imagino eu que complicou também o próprio jogo, porque os jogadores começam a ficar mais inseguros com a arbitragem, pressionam mais a arbitragem, o jogo começa a ficar pior nesse sentido. E tem aquele lance do Diego, que eu concordo com você, não precisava ele ir no VAR, porque ele viu ali o lance cara a cara, viu que o Diego fez a falta, mas ele era o último homem, mas estava na lateral do gramado, né? E não tinha ninguém do Bragantino dentro da área. Então, assim, ele se perde ali também, perde tempo e tal. Enfim, a arbitragem se complicou, mas no final das contas, pelo menos pra mim, eu achei que a arbitragem acertou nos dois lances de expulsão. Por quê? Primeiro no lance ali do Elinho, eu achei realmente que foi agressão, que merecia ser expulso, e no Arboleda eu tive a mesma interpretação, era o último homem. Então, nessas duas expulsões, por linhas tortas, eu acho que ele acertou. O que você acha? Eu também acho que ele se enrolou bastante, né? Ele se complicou, foi uma coisa confusa, mas acho que no final ele acabou acertando. O Arboleda, para mim, fez a falta sim no jogador do Bragantino e era uma chance clara de gol. Então eu acho que a interpretação foi ok, foi correta. E do Elinho ele interpretou como uma agressão, né? Porque ele chuta o jogador do São Paulo. E não era uma disputa de bola natural, né? Ele até poderia interpretar como uma falta mais violenta, mas a interpretação como agressão, um chute, não uma disputa, né? Um chute de um jogador no outro e não uma disputa de bola, acho que não é uma interpretação errada, não. Então, acho que as expulsões, ok, o lance do Diego mostra ali uma insegurança, né? Quando ele vai olhar no VAR, uma possível expulsão por uma chance clara de gol, mas a falta foi na lateral. Então ali eu acho que era bem claro e ele viu o lance, né? Então não precisava ter ido no VAR e foi até o terceiro amarelo, né? Eu até sugeri o Diego como lateral, numa possibilidade para outro jogo, mas o Diego nem pode jogar, né? Os dois estão suspensos. O São Paulo perde os dois zagueiros, Arboleda e Diego Costa, para o próximo jogo. Então eu acho que ele acabou acertando, mas foi uma confusão ali. Ele mostrou uma insegurança, né? Acho que ainda há muita insegurança assim no uso do VAR. A insegurança no geral para apitar, mas no uso do VAR, no lugar de usar como um auxílio, é um lance que eu não vi direito, vou ver. Eles usam como uma muleta, né? Eles apitam o jogo junto com o VAR e não usam apenas para tirar dúvidas em lances que estão dentro do protocolo. Fique atento, pois te atualizo a qualquer momento com as últimas notícias do São Paulo. Salve, salve tricolor!